Eu nunca parei para pensar muito na vida da minha sogra. Para mim, ela era apenas a Beatriz, uma mulher imponente, sempre impecável, que vivia se metendo na nossa vida, ensinando como se devia arrumar a casa e me olhando com aquele ar de quem duvidava que eu fosse bom o suficiente para o filho dela. Mas um dia, eu a vi de um jeito completamente diferente. Era uma noite comum, como qualquer outra. Fui até o apartamento dela a pedido do meu marido, o Bruno. Precisava consertar uma prateleira antiga no quarto dela. O móvel rangia e balançava, ameaçando desabar a qualquer movimento descuidado. Finalmente resmungou Beatriz, abrindo a porta. Sem homem na casa, tenho que ficar incomodando o genro. A gente resolve, respondi curto e grosso. Bruno estava na cozinha, fazendo barulho com a louça. Nosso filho, o pequeno Léo, corria pelo corredor, empurrando um caminhãozinho de brinquedo, e eu estava no quarto com uma chave de fenda na mão, encarando a tal prateleira. Segura aqui, disse Beatriz, se posicionando ao meu lado. E foi nesse momento que eu a notei de verdade. Geralmente ela usava vestidos ou taier sérios, mas agora vestia um hobby de seda leve, um pouco aberto, com o cabelo preso de um jeito despojado. O cheiro dela era suave, floral, aconchegante. Lucas, ela sussurrou. Eu levantei o olhar. Sabe, eu me interessei por você desde que você apareceu na nossa vida. Eu congelei. Um turbilhão de pensamentos passou pela minha cabeça, mas nenhum deles conseguia explicar o que ela tinha acabado de dizer. Minha sogra me olhava fixamente, como se esperasse minha reação. O quê? Foi a única coisa que consegui balbuciar. Ela sorriu com o canto da boca. Não se assuste. Não vou destruir sua família. É que às vezes a gente só precisa desabafar. Senti um nó se formar no meu estômago. Da cozinha veio a voz do Bruno. Mãe, cadê aquele seu chá de camomila? Beatriz nem piscou sem desviar o olhar de mim. Na prateleira da esquerda, ela respondeu com calma, e depois acrescentou em um sussurro, só para mim, se quiser entender do que eu estou falando, me pergunte depois. Engoli em seco. A prateleira de repente perdeu toda a importância. No caminho para casa fiquei em silêncio. Bruno falava animadamente sobre o trabalho, mas as palavras dele passavam por mim como um ruído de fundo. Na minha cabeça, uma única frase se repetia, eu me interessei por você. O que foi aquilo? Uma piada, uma provocação, ou era verdade? Tentei tirar isso da cabeça, mas os pensamentos não me largavam, principalmente quando me deitei ao lado do Bruno. Ele me deu um beijo na testa, desejou boa noite, e eu fiquei ali, olhando para o escuro, vendo o olhar dela naquele quarto. No dia seguinte, nem eu sei como, acabei em frente ao prédio dela. A desculpa foi levar uma jaqueta antiga que ela tinha esquecido na nossa casa. Obrigada, disse Beatriz, me deixando entrar. Eu entrei, mas demorei para ir embora. Ontem a senhora, comecei, procurando as palavras. Aquilo foi sério? Ela fechou a porta e me olhou com um leve sorriso. E você, o que acha? Comecei a sentir calor. Beatriz, por favor, pode me chamar de Bia. Ela caminhou até a mesa, serviu um café para si mesma, como se estivéssemos falando do tempo. Pensei que você ia esquecer ou fingir que não ouviu nada. Mas você veio. Sinal de que se importa. Tosse nervoso. Eu quero entender. Ela me olhou com atenção. É simples. Eu gostei de você assim que entrou para a nossa família. Eu não queria, tentei sufocar isso. Você é o marido do meu filho, mas sentimentos são assim, não dá para controlar. Meu rosto queimava. Isso é errado. Bia deu uma risadinha. Sim, é errado. Mas existe. Ela bebeu um gole de café, pousou a xícara e de repente me olhou nos olhos. Agora me diga com sinceridade, você nunca pensou em mim? Eu queria dizer que não, que era um absurdo, que eu amava meu marido, mas as palavras não saíam. Lembrei de uma vez que ela apareceu com um vestido leve e eu, sem querer, fiquei olhando para o corpo dela. Ou como às vezes eu me pegava pensando que ela não parecia uma sogra típica, sempre bem cuidada, com aquela elegância calma que atrai. Lembrei do cheiro dela, do calor, quando estávamos lado a lado perto da prateleira, e entendi que não podia mentir. Eu olhava para Beatriz e não encontrava palavras porque a verdade era óbvia. Sim, eu já tinha pensado nela. Sim, eu a notava como mulher. Sim, às vezes me pegava pensando que a confiança que vinha da maturidade dela me atraía mais do que eu estava disposto a admitir. Mas uma coisa é pensar, outra completamente diferente é ouvir aquilo dela. Você está em silêncio, disse Bia, sorrindo de leve. Então eu acertei. Engoli em seco. Isso não muda nada, murmurei. Muda tudo. Ela inclinou a cabeça, bebeu mais um gole de café. Você não veio aqui por acaso. Aquilo mexeu com você. Levantei-me, passei a mão na nuca. Eu vim para resolver isso. Ela riu baixo, um riso quase carinhoso. Claro que veio.
A calma dela estava começando a me irritar. A senhora não acha que isso é doentio? Bia deu de ombros. E você não acha que nós dois somos adultos? Cerrei os dentes. Eu amo meu marido. Eu sei. Então por que está me dizendo isso? Ela pousou a xícara. Cansei de fingir. Quero ser honesta. E porque você também me quer. Só tem medo de admitir. Recuei um passo, encostando as costas na parede. Beatriz. Ela me olhou de um jeito que minha garganta secou. Bia. Não. Ela arqueou uma sobrancelha. Não. Me endireitei. Isso é loucura. A senhora está brincando comigo. Talvez esteja entediada, querendo atenção, não sei, mas isso é errado. Ela ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Tudo bem, se você pensa assim. Me virei para a porta. Eu vou embora. Vá. Agarrei a maçaneta, mas a voz dela me parou. Pode fugir o quanto quiser, mas um dia vai perceber que o pior não é admitir, e sim perder a chance. Saí do apartamento batendo a porta. Precisava de ar, precisava me recompor, mas eu sabia que aquilo não era o fim. Dirigi para casa e meus pensamentos ficaram presos naquele apartamento, no olhar dela. Beatriz? Não, Bia. Ela mesma disse. Aumentei o volume do rádio, abri a janela, esperando que o vento levasse as palavras dela para longe. Pode fugir o quanto quiser. Por que ela disse aquilo? Era um teste? Uma sugestão? Tentei me concentrar. Eu tinha uma família, um marido que eu amava. Sim, não éramos perfeitos, a gente brigava. Às vezes eu olhava para ele e sentia que a paixão não era mais a mesma. Mas a vida é assim para todo mundo. Estacionei o carro, olhei no retrovisor. Meu rosto estava cansado, meus olhos assustados. Droga! Bruno me esperava na porta. Onde você estava? Fiquei preso no trabalho, resmunguei. Ele assentiu sem questionar e aquilo por algum motivo me irritou. Tomei um banho, me deitei. Bruno se aninhou ao meu lado, bocejou. Boa noite, murmurou. Fiquei olhando para o teto. No dia seguinte me afoguei em trabalho, pegando qualquer serviço só para não pensar. Mas os pensamentos voltavam. Eu precisava acabar com aquilo. Mandei uma mensagem para Beatriz. Precisamos conversar. A resposta foi imediata. Venha. Ela me esperava no apartamento. Não conseguiu ficar longe, não é? Perguntou com um sorriso leve. Parei no meio da sala. Isso tem que acabar. E por acaso começou? Ela se aproximou. Você me mandou mensagem, você veio até aqui. O que você quer de verdade? Suspirei. Que você pare. Tudo bem, ela concordou, muito fácil. Eu paro. Fiquei surpreso. Assim simples? Simples assim. Ela chegou mais perto. Mas só se você disser que não me deseja. Cerrei os punhos. Ela tocou meu ombro. Diga, Lucas. Eu fiquei em silêncio. Fale, ela repetiu baixinho. Eu olhava para ela, sentia sua respiração, seu calor, e não consegui dizer nada. Beatriz sorriu devagar, um sorriso de vitória. Entendi, ela sussurrou. Os dedos dela deslizaram pelo meu braço, deixando um rastro de calor. Eu me arrepiei, mas não me afastei. Na minha cabeça a voz do Bruno ecoava, onde você estava? E a minha própria mentira, fiquei preso no trabalho. Recuei. Isso é errado, falei. Talvez, ela sentiu. Mas você não quer ir embora, quer? Fiquei calado. Bia foi até a janela, olhou para fora e depois para mim. Última chance, Lucas. Ou você vai embora agora. Ela não terminou a frase. O ar no apartamento ficou pesado, embora lá fora o vento soprasse forte. Fechei os olhos por um segundo, depois caminhei até a porta. Lucas, ela chamou. Parei, sem me virar. Não estou te segurando, Bia disse baixinho. Mas você vai voltar. Fiquei em silêncio, então dei um passo para fora e fechei a porta. Mas não me senti melhor. Dirigi para casa, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O coração batia forte e minha cabeça latejava, como se eu tivesse destruído algo, perdido algo que nem era meu. Abri a janela, mas o frio não ajudou. Bruno me encontrou na porta e me olhou com atenção. Que cara é essa? Cansaço, respondi passando por ele. Ele não disse nada, mas o olhar era pesado. Entendi que não dava mais para mentir. Tinha ido longe demais. Sentei na cozinha, cobri o rosto com as mãos. Bruno, a gente precisa conversar. Meu marido ficou tenso. O que aconteceu? Respirei fundo. É sobre a sua mãe. Bruno franziu a testa. O que tem ela? Ela gosta de mim de um jeito diferente. Silêncio. Bruno piscou. Você está falando sério? Ela está apaixonada por mim, soltei de uma vez. Bruno me olhava incrédulo. Você está brincando? Balancei a cabeça negativamente. O que ela fez? Contei tudo.
Os olhares, as indiretas, as conversas, como a Bia tentou arrancar uma confissão de mim. Bruno ficou em silêncio. Diz alguma coisa, pedi, sem aguentar mais. Ele levantou o olhar. Estou com nojo. Não de você. Dela. Ele se levantou, andou pela cozinha com os braços cruzados. Por que você me contou isso? Eu não podia continuar mentindo. Bruno riu, um riso amargo. Ela sempre disse que não se pode confiar em ninguém, e agora ela mesma resolve destruir tudo. Olhei para ele. Você acredita em mim? Bruno assentiu. Acredito. Soltei o ar, mas o alívio foi passageiro. Eu não quero mais vê-la, disse Bruno. Nunca mais. Mas ela é sua mãe. Ela é a mulher que me traiu. A voz dele era firme. Bruno saiu da cozinha. Mais tarde, encontrei-o no quarto com o celular na mão. Você ligou para ela? Ele assentiu. Disse que sei de tudo. Ela tentou explicar alguma coisa, mas não negou. Sentei ao lado dele. Como você está? Bruno ficou em silêncio por um tempo, como se eu a tivesse perdido. Eu o abracei, e ele se aninhou em mim. Obrigado por ter me contado. Fechei os olhos, sentindo um peso sair das minhas costas, mas algo sombrio ainda ficou no meu peito. Passaram-se algumas semanas. Beatriz não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Bruno não falava nela. Mas um dia, durante o jantar, ele disse de repente, sabe o que é o pior de tudo? Olhei para ele. O quê? Bruno encarou o prato. Eu não sinto a falta dela.